A Coroa do Pântano Verde. Dizem que toda lenda começa com um herói. Essa começou com uma mentira. Quando o reino de Valdren anunciou o casamento do príncipe Auric, ninguém questionou. Reis fazem alianças, casamentos são política. Tudo parecia comum, até que na noite anterior à cerimônia, a noiva desapareceu. Sem luta, sem sangue, apenas um quarto vazio e um cheiro de lama e podridão que não deveria existir dentro de um castelo de pedra. E então vieram os rumores. Uma criatura, uma torre no coração de um pântano amaldiçoado. Um lugar onde ninguém entrava e ninguém voltava para contar. O príncipe colocou uma recompensa, e 4 aventureiros responderam, não por honra, mas por necessidade. Brack era um bárbaro das montanhas do norte, largo como uma porta e com cicatrizes que contavam histórias que ele nunca contava. Quando entrava em fúria, parecia menos um homem e mais uma força da natureza com machado. O que ninguém esperava, ele se importava. Com os fracos, com os esquecidos, era o segredo que guardava com mais cuidado do que qualquer arma. Liora era uma ladina que ninguém sabia de onde vinha, e ela preferia assim. Seus olhos liam ambientes como outros liam livros, saídas, pontos cegos, oportunidades. Sarcástica por hábito, usava o humor como escudo. Por baixo do escudo havia uma inteligência que poucos ao redor sabiam apreciar. Tamior era um elfo de 240 anos que ainda tinha mais perguntas do que respostas. Mago arcano, capaz de bolas de fogo com precisão cirúrgica e raios de gelo que paravam criaturas no meio do passo. O que o movia não era o poder, era a obsessão por entender o que estava escondido. Ser Cedric era um paladino da Ordem de Eratis, fé sólida como a armadura que usava. Acreditava em certo e errado, em luz e trevas, em planos divinos. Essa fé havia-o sustentado por toda a vida adulta. Ainda não sabia que estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum treinamento havia preparado. Os 4 se encontraram numa taverna em Veltar, com a cautela de pessoas sem razão para confiar uns nos outros e motivação suficiente para tentar assim mesmo. O mapa de Tamior mostrava o Pântano Verde Profundo, uma região de instabilidade mágica extrema, expedições desaparecidas, sobreviventes que fugiram antes de chegar perto do centro. No meio do mapa, um círculo. Dentro do círculo, uma palavra. Torre. A viagem levou 2 dias. As árvores começaram a mudar antes de entrarem na área proibida. Troncos torcidos em direções que contrariavam a lógica. Galhos entrelaçados em padrões que lembravam letras de um alfabeto que ninguém reconhecia. Brack foi o primeiro a notar o silêncio errado. Havia sons, folhas, água, um pássaro ocasional que soava levemente fora do tom, mas sem insetos, sem anfíbios, sem as criaturas comuns de qualquer floresta do mundo. O Pântano Verde Profundo estava vivo, mas só com o que ele mesmo havia criado. As criaturas saíram da lama sem aviso, 10 formas humanoides feitas de terra e musgo pressionados juntos, com olhos humanos presos nas superfícies, elementais de lama, mas não os lentos e estúpidos dos bestiários. Esses se moviam com coordenação, com propósito, como peças controladas por uma única mente. Brack não esperou análise. A fúria bárbara que desceu sobre ele apagava o pensamento racional e deixava apenas instinto e força devastadora. Seu machado partiu o primeiro ao meio. O segundo ele jogou contra uma árvore com força suficiente para derrubar folhas da copa. Liora desapareceu na sombra entre as árvores e trabalhou como arquiteta de falhas. Uma faca no ponto certo, uma corda esticada entre troncos derrubando 2 simultaneamente. Não destruindo, desestabilizando para que Brack destruísse. Tamior ficou no meio da clareira e observou antes de agir. Viu a regeneração, partes arrancadas voltando ao corpo. Concluiu: fogo não regenera. 2 bolas de fogo e um raio de gelo depois, os elementais pararam de ser um problema. Cedric pronunciou palavras sagradas e a luz de seu símbolo de Eratis fez as criaturas mais próximas tremerem, repelidas em nível fundamental,
por algo que as forçava a reconhecer que não deveriam existir da forma que existiam. A batalha terminou em minutos. Os elementais sobreviventes simplesmente pararam, como se alguém tivesse desligado uma chave, e desmoronaram de volta à lama. Isso foi um teste, Tamior disse. Algo nos observou, queria saber se passaríamos. Se quisesse nos matar, teria mandado mais, ele completou, quando Liora sugeriu a alternativa mais simples. Ninguém tinha resposta para isso. Continuaram em frente. A torre surgiu da névoa com uma gradualidade perturbadora. Pedra negra polida, sem nenhuma fonte natural a quilômetros. Janelas estreitas pulsando em verde, no mesmo ritmo da água abaixo. E enrolado ao redor da estrutura, do chão ao terceiro andar, havia um dragão. Escamas do mesmo verde profundo do pântano, imóvel como uma sentinela que havia se fundido ao seu posto. Um olho abriu, vertical, âmbar, do tamanho de uma cabeça humana, e olhou diretamente para Cadric. Ela não quer ser resgatada, o dragão disse, com uma voz surpreendentemente suave para algo daquele tamanho. Isso precisa ser entendido antes de entrarem. Sou o guardião há 400 anos, ele continuou, desenrolando-se lentamente da torre. Mas há um limite para o que um guardião pode guardar sozinho. Entrem. Ela estava esperando. Ela estava no topo, não acorrentada, não em gaiola, sentada numa cadeira de pedra diante de uma janela, com um livro que fechou com cuidado quando ouviu os passos. Quando se virou, ninguém estava preparado. Não havia fragilidade, não havia medo. Os olhos de Elira eram verdes, do mesmo verde profundo do pântano, e carregavam algo difícil de nomear: peso, conhecimento, uma tristeza que não era sobre sua situação imediata, mas sobre algo muito maior. Vocês vieram pela recompensa, ela disse. Não era acusação, era observação. Alguns de nós. Liora respondeu antes de qualquer um pudesse ser mais diplomático. Uma sombra de sorriso passou pelo rosto de Elira. Ao menos são honestos. Tamior foi direto ao ponto. O que você é? Durante o dia, ela disse, levantando e caminhando até a janela, sou o que vocês veem. Durante a noite, sou outra coisa. Algo que foi colocado aqui antes de eu nascer. Um selo? Tamior disse quase para si mesmo. Ela o olhou com surpresa misturada com alívio. Você é o primeiro que entende sem eu precisar explicar desde o começo. Ficaram 3 dias na torre. Tamior investigou os registros que Elira havia passado anos coletando. Pergaminhos, runas nas paredes, desenhos em materiais que não eram papel, mas preservavam tinta há séculos. O que encontraram? 500 anos antes, algo havia despertado abaixo do pântano. Os textos o chamavam de o Devastador Verde. Não exatamente Deus, não exatamente demônio. Uma consciência primordial que havia dormido por milênios e estava lentamente acordando. Se acordasse completamente, nenhuma estrutura existente, humana ou não, tinha forma de lidar com o resultado. Os magos daquela época criaram um selo, uma corrente de magia tecida através de uma linhagem humana. Enquanto um portador vivesse no pântano, o devastador continuaria adormecido. Elira era a 12ª geração. O reino de Valdren sabia disso. O casamento havia sido arquitetado como cerimônia de renovação do selo. Elira havia descoberto a verdade 3 anos antes e fugiu para a torre, não para escapar do reino, mas para escapar de um destino que lhe havia sido imposto sem que jamais lhe dessem a escolha de aceitar ou recusar. Na segunda noite, Cadric não conseguiu dormir. Subiu para o topo da torre para orar, como fazia quando o sono não vinha. Encontrou Elira no parapeito, com os pés pendurados sobre o vazio, olhando para o pântano que pulsava abaixo. Você acredita que Eratis tem um plano para cada coisa? Ela disse, sem se virar. Acredito. E se o plano dela incluir o sofrimento de pessoas que nunca consentiram? Cadric havia recebido esta pergunta antes, de pessoas que queriam provocar uma crise filosófica como se fosse uma vitória. Havia aprendido a responder com solidez tranquila. Mas o jeito que Elira perguntou era diferente. Ela não estava provocando, estava genuinamente perguntando, com a voz de alguém que precisava de uma resposta real, não de uma platitude. E Cadric, pela primeira vez em anos, não tinha uma resposta. Conversaram até perto do amanhecer, sobre fé e destino, sobre a diferença entre aceitar o inevitável e ser obrigado a aceitar o que alguém decidiu por você. Elira falou sobre os 12 que vieram antes dela, suas vidas reduzidas a uma função, sobre as cartas que alguns haviam escrito, sobreviventes em pergaminhos por gerações. Você acredita que pode escolher o seu caminho? Ela perguntou. Cadric hesitou mais do que havia hesitado em anos. Sempre acreditei.
disse finalmente. Até conhecer você. Elira o olhou por um longo momento, e então sorriu, pequeno, real, com algo dentro dele que era tanto esperança quanto dor. O sorriso de alguém que havia esquecido que esse tipo de coisa existia. Na manhã do quarto dia, 12 cavaleiros de Valdren atravessaram o pântano com eficiência ensaiada. Sabiam o caminho, tinham mapas que correspondiam à torre, haviam feito o percurso antes. O comandante, Ser Daven, não perdeu tempo. Viemos buscar a portadora. O ritual deve ser completado antes da próxima lua cheia. Qual ritual? Perguntou Kadrik. A portadora reafirma o vínculo. Isso a mantém como selo por mais uma geração. Sem consentimento dela, ela nasceu para isso. Kadrik sentiu uma linha dentro de si sendo cruzada. Clara, definitiva. Não. A batalha começou quando os cavaleiros mostraram que não vieram para negociar. Braque colocou-se entre eles e Elira com uma permanência que tornava qualquer outra posição impossível. Liora havia passado as últimas horas estudando os ângulos de aproximação do campo à frente da torre, e os cavaleiros que tentaram flanquear encontraram armadilhas onde esperavam terreno livre. Tamior desceu para o subsolo da torre. Havia uma pergunta que precisava ser respondida com urgência. O pântano sentiu a batalha. A terra tremeu, não como terremoto, mas como respiração. O devastador verde estava se aproximando da superfície, sua consciência acordando com a perturbação. E então, Elira começou a mudar. Não era monstruoso, era o oposto, algo que ela havia contido por toda a vida sendo liberado. Sua pele ficou translúcida, e abaixo havia a luz do mesmo verde profundo do pântano. Seus olhos perderam o branco e ficaram completamente verdes, não como reflexo, mas como se fossem feitos da essência do lugar. Se eu não ficar, e havia um harmônico na voz, 2 vozes em uníssono. Tudo acaba. Kadrik atravessou a batalha até chegar a ela. Então a gente muda as regras, ele disse. Do subsolo, Tamior gritou. Encontrei! Tem um jeito! A coroa do pântano estava no subsolo. Não ornamentada, não majestosa, uma circunferência de pedra negra gravada com runas, pulsando com a luz do pântano. Havia sido colocada ali pelos magos originais como salvaguarda, uma forma de renegociar o pacto se as circunstâncias mudassem drasticamente. Renegociar, não quebrar, reescrever. A coroa só funcionava com escolha genuína, não coagida, não sob ameaça, não sob pressão. Podemos dividir o fardo, Tamior disse. Nunca foi tentado porque nunca houve candidatos voluntários. Kadrik olhou para Elira. Eu me ofereço. Silêncio absoluto no subsolo. Você entende o que isso significa? Ela disse. Significa ficar aqui. Ele não hesitou. Significa que o pântano terá 2 guardiões. Significa que você não estará sozinha. Elira ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para a coroa, olhou para Kadrik com aqueles olhos que agora eram completamente do pântano, e dentro deles havia 500 anos de história e também a pessoa que ele havia encontrado no parapeito 2 dias antes. Então fazemos juntos. Colocaram as mãos na coroa ao mesmo tempo. O que aconteceu a seguir não era descritível com precisão. Luz gradual, como a aurora. Som que não era barulho, mas harmonia. As frequências do pântano se reorganizando ao redor de uma nova estrutura. O tremor da terra diminuindo, como uma respiração longa sendo finalmente liberada. O devastador verde voltou a dormir, com 2 pesos mantendo-o adormecido. Os cavaleiros de Valdren partiram ao amanhecer. Tamior havia explicado com paciência que o resultado era mais estável do que havia sido por gerações, e o comandante havia ouvido com o rosto de quem preferia discordar, mas não tinha argumentos. Antes de partir, Daven olhou para Kadrik, sem armadura completa pela primeira vez, de pé, ao lado de Elira. O príncipe vai querer saber. O príncipe pode visitar, Kadrik respondeu, quando estiver pronto para uma conversa honesta sobre o que o reino fez com essa linhagem por 500 gerações. Braque, Liora e Tamior ficaram mais um dia. Última refeição na torre com o dragão enrolado na janela aberta e contribuindo para a conversa com a parcimônia de 400 anos de perspectiva. Antes de partir, Braque parou diante de Kadrik. Você está bem?
Cadric ficou em silêncio por um momento. Estou, disse, e havia algo naquilo que convencia. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente onde preciso estar. Dizem que o pântano verde profundo ainda existe, mas mudou. O água brilha diferente das histórias antigas, mais estável, menos perturbadora. Os elementais ainda patrulham, mas não atacam quem vem com intenção honesta. E nas noites claras, se você olhar com cuidado, pode ver duas figuras no parapeito do alto da torre. Nas tavernas de Valdren, quando alguém menciona a noiva desaparecida do príncipe Auric, há sempre um silêncio. E então, o mais velho do grupo levanta o copo e diz: ele escolheu o amor quando o mundo precisava de um sacrifício. E alguém sempre completa: e por isso, o mundo ainda está de pé. Se você quer continuar essa aventura, se inscreva no canal.